Olá, queridos alunos e alunas, aqui quem fala é o professor André Rocha e hoje a gente vai estudar mais um assunto de língua inglesa. O assunto de hoje é o artigo indefinido, the indefinite article. Em português, os artigos indefinidos são um e uma, e em inglês, os artigos indefinidos são a e an. Assim como na língua portuguesa, os artigos indefinidos eles são muito importantes, certo? O significado de a e de an são um e uma. Esses dois artigos indefinidos eles significam essa mesma coisa, tá certo? Enquanto na língua portuguesa o uso de um e de uma tem relação com o que vem em seguida, né? Se for um substantivo masculino, nós usamos um. Por exemplo, carro, então um carro. Se for um substantivo feminino, por exemplo, bicicleta, então a gente usa uma bicicleta. Então em inglês esses artigos não variam com relação ao gênero. O uso deles está condicionado a uma outra situação que nós vamos ver agora. Então usamos a antes de palavras que começam com som de consoante. Por exemplo, essas palavras pen, pencil, teacher. This is a pen. Isto é uma caneta. That is a pencil. Aquilo é um lápis. He is a teacher. Ele é um professor. I study at a university. Eu estudo em uma universidade. Mas você pode estar se perguntando, professor, e por que university foi colocado aí o artigo a, sendo que o é uma vogal? Então, como eu falei antes, né? É sempre antes de sons de consoante. Então, no inglês, esse som de you é um som de uma consoante, tá certo? Isso aí é assunto para uma próxima aula, eu prometo explicar direitinho para vocês. E nós usamos an no sentido contrário. Então, quando uma palavra, quando um substantivo começar com o som de uma vogal, nós usamos an, tá bom? Então, umbrella, eraser, engineer, são palavras que começam com som de vogal. This is an umbrella. Isto é um guarda-chuva. That is an eraser. Aquilo é uma borracha ou um apagador. He is an engineer. Ele é um engenheiro. The plane arrived an hour late. O avião chegou 1 hora atrasado. Então tá aí. An hour. Esse H, ele não é pronunciado, ele é mudo. Então por isso que eu usei an. Certo? Se fosse outras palavras que começam com H e esse H é sonoro, por exemplo, house, aí eu não poderia ser an house, tinha que ser a house. Tá certo? Entenderam? Então, nós usamos os artigos indefinidos com profissões antes dos nomes de profissões. Em português não é comum a gente usar o artigo indefinido antes de uma profissão. Certo? A gente fala assim, Marcos é professor. Porém, em inglês, é obrigatório o uso de um artigo indefinido antes do nome de uma profissão, tá bom? Então, sempre vai ser Marcos is a teacher, Jessica is a manager, certo? Então, Jessica é uma gerente. David wants to be a doctor. David quer ser médico, então tem que colocar o artigo indefinido antes. Usamos antes de profissões, usamos antes de nomes de nacionalidades, por exemplo, a Spanish, English, Brazilian. Então, Marcos is a Spanish citizen. Marcos é um cidadão espanhol. Jessica is an English woman. Jessica é uma mulher inglesa. David is a Brazilian tourist. David é um turista brasileiro. E também usamos antes de religiões, certo? Então, Peter is a devout Catholic. Peter é um católico devoto. David is a devout Protestant. David é um crente devoto. Aqui um exercício de fixação do conteúdo. Complete os espaços com a ou an. This is expensive bike. A ou an. An. Antes de som de vogal, usa-se an. My mother is honest person. An honest person. A palavra honest começa com uma consoante, porém essa consoante é muda. Então, nesse caso, tem que usar an. Helena is a teacher. Muito bem.
David wants to be an astronaut. Antes de som de vogal, usa-se N. The girl took a doll. The girl took a doll. E para finalizar, we finish a unit. Unit é um caso daqueles em que a palavra começa com uma vogal, porém essa vogal não tem som de vogal, ela tem som de consoante. Por isso, o uso do A antes de unit. Tá bom? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Bye!